Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de ler um texto muito bem conhecido. De tão conhecido que este texto é internacionalmente e por quase todos os que um dia buscaram a Jesus em algum lugar, ouviram algum pregador, ouviram algum professor, ouviram alguém dizendo: vindem a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aparentemente acabamos de fazer uma leitura de um texto que não traz consigo um efeito profundo para o nosso espírito. Mas eu quero, através deste mesmo texto, buscar alguma interpretação que começa do início das Escrituras Sagradas. E se você tiver trazido o seu papel de rascunho, a sua agenda, bloco de notas, fique atento para notar alguns aspectos importantes que vão mudar a sua vida. Para compreendermos o texto que nós acabamos de ler, é importante que nós percebamos a motivação pela qual Mateus registra as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou durante o seu ministério de 3 anos aqui na terra. E uma das maneiras para nós compreendermos é antes regressarmos para o começo, onde todas as coisas tiveram o seu ponto de partida. E o começo de todas as coisas está mesmo no livro de Gênesis. E neste livro de Gênesis, o que vamos perceber é que Deus primeiramente expressa uma vontade. E desta vontade que Deus expressa diante da sua Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, faz-nos compreender pela forma como o escritor relata ou traz a redação do texto, lá no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em algumas traduções diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Para nós podermos compreender o texto de Mateus, vemos primeiramente o desejo de Deus em fazer o homem. E este desejo do qual Deus
manifesta em fazer o homem está contemplado no plano da criação, onde nós havemos de perceber que no primeiro dia, quando Deus decide criar o mundo, Ele diz: haja luz. E o universo respondeu à ordem proveniente da boca de Deus. E houve luz. Aleluia. Isto aconteceu no primeiro dia. E a Bíblia diz que, terminado o primeiro dia, chegou o dia seguinte. E no dia seguinte, Deus continua com a sua obra de criação e Ele vai dizer o seguinte: haja firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas. E Deus fez o firmamento e separou águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento Deus chamou de céu. E foram-se a tarde e a manhã do dia segundo. E neste segundo dia, dia da criação, Deus, Ele preparou o firmamento do qual nós vemos, que é chamado por céu. O irmão está a entender o que estou aqui a dizer? E quando chega o terceiro dia, Deus decide fazer a terra. Aleluia. E termina o terceiro dia e segue-se para o quarto dia. E no quarto dia, Deus decide fazer luminares. Deus decide fazer estrelas. Deus decide fazer a lua. E o quarto dia se vai. E chega o quinto dia. Neste quinto dia, Deus estabelece a criação de todos os seres que podem viver, que podem se rastejar, de todos os seres que se encontram debaixo da terra. Nestes 5 dias, a cada final de uma atividade feita por Deus, Ele dizia o seguinte: está bom. Aleluia. No primeiro dia Deus disse: está bom. No segundo dia Deus disse: está bom. No terceiro dia a Bíblia diz que Deus viu que está bom. Mas quando chegamos ao sexto dia, a Bíblia diz: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus termina de fazer o homem, segundo ou então conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, Ele disse o seguinte: e viu Deus que estava muito bom. Eu quero te dizer nesta manhã que de todas as coisas que Deus fez, você é a única coisa que Ele diz que és muito bom. E porque você era muito bom, aliás, melhor falando, porque você é muito bom, Deus decide preparar para você e para mim um lugar que pertence àqueles os que são muito bons para Ele. Aleluia.
Provavelmente você pense que pelo facto de ser muito bom, tens o privilégio de subjugar aquilo o que Deus fez por ti. Podes pensar que tens o privilégio de te considerares melhor que o próprio Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, não. Quem te vê como uma obra muito bem feita é o próprio Deus. E quando Deus ele te vê que você é uma obra muito bem feita, esta declaração da parte de Deus levanta inveja. Aleluia. Levanta ódio. Levanta um desagrado. Levanta uma oposição. Porque você realmente é a imagem em conformidade com a semelhança do próprio Deus. Aí então o inimigo se levanta, porque você verdadeiramente é muito bom. Aleluia. O inimigo, quando se levanta, ele decide contrariar aquilo o que Deus fez ao criar o homem. E o que é que o inimigo faz? O inimigo decide atrair ao homem uma outra forma de viver que não fosse de acordo com a vontade de Deus. Aí então o homem ele é induzido a desobedecer ao seu Criador. O homem decide fazer o que o seu Criador não lhe ordenou para fazer. E ao decidir contrariar aquilo o que Deus lhe mandou fazer, a Bíblia diz que o homem caiu. Estamos juntos até aqui? O homem cai. E a queda do homem gera uma separação entre ele, homem, e o seu Criador. O homem separado de Deus entra no meio uma entidade espiritual que nunca se conformou com a criação deste mesmo homem. E esta entidade espiritual que entra no meio se chama Satanás. Quando Satanás entra no meio, decide colocar as suas próprias regras, suas próprias formas de estar, de ser e de viver. E quando Satanás decide colocar uma nova forma, uma nova regra, um novo modelo para o ser humano passa a viver em desobediência a Deus. E Deus, por causa do pecado, ele vira-se contra o homem. O homem decide viver segundo o seu próprio conhecimento, segundo a sua própria sabedoria. Ele decide viver de acordo com as suas próprias vontades. O homem está separado de Deus. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que Deus começou, a obra que Deus iniciou, ele vai aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo. Nós estamos vendo um Deus que operou na criação. Hoje o homem caiu, mas o mesmo Deus não aceita que o que ele criou se perca pelas mãos de Satanás e os seus demônios. Ele volta para a sua criação para poder resgatá-la. Aleluia. E para que Deus possa resgatá-la, Paulo confirma e afirma dizendo que se Deus é quem começou a obra que se chama boa e carrega o teu nome, ele há de voltar para esta obra para que a resgate para o aperfeiçoamento. Veja como Deus te ama você.
Veja como Deus gosta de você. Veja como Deus te admira você. Veja como Deus tem o prazer pelo nome que você carrega. Você é considerado uma imagem em conformidade com a sua própria semelhança. Ou seja, não há absolutamente nada de errado na tua imagem. Não há absolutamente nada que falhou na tua imagem. A imagem que você carrega é a imagem de um Deus vivo. A imagem que você porta é uma imagem de um Deus que fala. É uma imagem de um Deus que respira. É uma imagem de um Deus que está pronto para transformar a sua vida dia após dia. E você não está aqui por acaso. E nós estamos vendo Deus nesta manhã falando conosco, dizendo que Ele criou e o homem, por desobediência, deixou cair aquilo que Ele criou. Todavia, porque aquilo que Deus começa não deixa que se perca, Ele volta mais uma vez para o que está perdido e decide trazer a redenção. Romanos capítulo 5 e no verso 8. Redenção. Vamos voltar para Mateus. Aleluia. Romanos 5 e 8. Aponta aí. Você tem que sair nesta manhã com um entendimento completamente diferente a respeito do plano de Deus. Você tem que saber quem você é. Diz: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Ainda pecadores, Ele vem para poder provar o seu amor por você e por mim. Ainda pecadores, sem direitos e nem privilégios, porque estávamos separados de Cristo, Ele prova o seu amor. O que significa dizer que quando você foi criado, Ele te criou com uma base chamada amor. Aleluia. Em João capítulo 3 e no verso 16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu único filho, para que todo aquele que nele crê, diga comigo, não pereça, diga, mas tenha vida eterna. Você já parou para pensar quem é esse Deus na sua vida? Você já parou para se perguntar o que é que, afinal de contas, Deus quer consigo? Você já se questionou, afinal de contas, por que que Deus insiste tanto em querer me ver a viver uma vida eterna? Deixa que eu te diga, é porque você é uma obra-prima nas mãos dele. É porque Ele nunca vai abandonar aquilo que Ele começou. Ele nunca vai desistir naquilo que Ele iniciou. Ele nunca vai te abandonar. Escuta o que estou te dizendo. Deus nunca abandona a sua obra. Deus nunca abandona a sua criação. Deus nunca abandona o trabalho que Ele começou. Existem aqueles os que começam um trabalho evangelista, mas ao longo do percurso eles percebem que o trabalho está se tornando pesado e eles abandonam, porque já não suportam mais. Eles abandonam porque já não aguentam mais. Eles desistem porque o trabalho está ficando cada vez mais pesado. Mas para Deus, o que Ele começa, Ele termina. Ele não abandona o trabalho no meio do caminho. Aleluia. Por isso que você, como predestinado do Senhor, independentemente de onde que você vai parar, Ele há de vir a tua atrás. Independentemente do que você decida fazer, Ele há de vir a tua atrás. Aleluia. Porque você é obra nas mãos dele.
Deus disse: eu vou atrás de Paulo. Paulo estava tão feliz naquele dia, carregou toda a sua comitiva e disse: vamos a Damasco, porque Damasco saberá quem é Saulo. Damasco vai saber quem é Saulo. E Saulo carrega seus tropas e vão à terra de Damasco. Só que o que Saulo não sabia é que em Damasco haviam intercessores da parte do Senhor. Em Damasco tinha alguém chamado Ananias. O joelho de Ananias tinha marcas de cor preta. Os joelhos de Ananias nunca se levantavam. O joelho de Ananias estava intercedendo de dia e noite. Sabem, filhos de Deus? Olha bem para a testa de muçulmano. Aqui está preto aqui. Para que você seja conhecido como alguém devoto naquela religião, a tua testa tem que mudar de cor. Aleluia. Mas o cristão não é a testa que muda de cor, são os joelhos que tem que mudar de cor. Aleluia. A Bíblia diz que John Wesley, quando ele orava 8 horas de tempo, 10 horas de tempo, a cama onde ele dormia, a cama ficou com furos, porque o peso caía sobre a sua cama. A cama não suportava mais o peso, não do corpo do Wesley, mas não suportava o peso das orações. Aleluia. Todo crente que coloca o seu joelho no chão, chega uma certa fase em que você não sente os seus músculos. Você não sente o peso da parte superior sobre a parte inferior. Quando você começa a orar, chega um momento em que você já não tem palavras para sair. Apenas os teus lábios começam a se movimentar. Mas o joelho continua no chão. O joelho continua no chão. O joelho continua no chão. Ananias estava com o joelho no chão dobrado. Saulo disse: eu estou indo para Damasco. Sabe, quando você está conectado com o Espírito do Senhor, ao teu espírito, não importa quem esteja a vir para te atacar, os céus eles vão se abrir para poderem cooperar com a tua oração. Os céus vão de se abrir para poderem cooperar com o teu clamor. Os céus vão se abrir para que os teus inimigos eles sejam mudados de direção, para que os teus inimigos eles percam o caminho, para que os teus inimigos eles percam a localização geográfica de onde você se encontra. E então a palavra de Deus vem escrita por Mateus dizendo que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É um convite. Todos os que estáis cansados e oprimidos, venham para mim. Todos os que estão sobrecarregados, venham até mim, para que vos possa aliviar. Jesus, quando ele fala acerca do alívio das sobrecargas, ele está nos dizendo que ele viu o sofrimento do povo. Ele viu o sofrimento daqueles os que foram formados de acordo com a vontade, de acordo com a imagem, de acordo com a semelhança de Deus. E tendo visto isto, a palavra de Deus nos ensina dizendo que Deus envia o seu Filho para que, ao se manifestar, destrua todas as obras do pecado.
Aleluia. Ele vem para destruir todas as obras pelas quais oprimem aos que foram feitos segundo a imagem e a semelhança de Deus. E então Jesus é manifesto entre os homens para a destruição de toda a obra pecaminosa, de toda a obra de Satanás. Jesus, ele manifestou-se. E ele, quando clama dizendo: vinde a mim, ele está dizendo: eu vi o teu sofrimento. Aleluia. Eu vi o teu castigo. Eu vi a tua situação. E nesta manhã eu estou aqui para te ajudar. Nesta manhã eu estou aqui para te socorrer. Nesta manhã estou aqui para poder te levantar do poço onde você está caído. Aleluia. Do problema onde você está mergulhado. Estou aqui nesta manhã. Ele está dizendo assim: divida comigo a tua carga. Aleluia. Divida comigo o peso que você carrega. Divida comigo este jugo que você tem nas suas costas. Divida comigo. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho nesta guerra. Eu estou contigo. Eu estou dentro desta mesma guerra. Divida comigo. Aleluia. O jugo é uma espécie de uma barra que é colocada entre dois bois. Um boi à direita e um boi à esquerda, e o jugo fica no meio. E os dois vão puxando este jugo. Os dois vão carregando este jugo. Mas para Cristo, o jugo representa um fardo que era tão pesado para nós. E ele chega e diz: agora nós vamos partilhar este fardo. Ele fica do lado direito e você fica do lado esquerdo. E ele diz: o peso que era tão grande para si, agora você passa para mim. E o peso que é tão leve que eu carrego, eu vou passar para ti. Aleluia. Quando você está cansado de ser oprimido, abandona a opressão. Saia da opressão. Não permaneça no lugar onde você está sendo oprimido. Não fique no lugar onde você é indesejável. Não fique no lugar onde não gostam de você. Não fique no lugar onde não te querem. Não fique no lugar onde você não é amado. Saia deste lugar. Aleluia. Mas nós vamos compreender que dentro de um contexto religioso existem dois níveis de opressão extremamente graves. A primeira opressão pela qual o inimigo estabeleceu para governar os que foram criados por Deus é a opressão no campo físico. Aponta aí. Opressão no campo físico. Neste campo físico, o que nós vamos perceber é que o inimigo, uma das suas vontades é tornar a todos quanto foram aceitos pelo Senhor Jesus verdadeiramente escravos. Aleluia. No campo físico, ele estabelece uma espécie de camadas, onde em cada uma destas camadas ele coloca uma entidade que te vai oprimir. Ele coloca um ser espiritual que vai te oprimir. Ele lança alguém para poder controlar naquela camada ou naquela hierarquia. E a primeira forma pela qual ele vai te oprimir, diz a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, o verso 7 diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores.
conheço o teu sofrimento. É colocado na arena espiritual governantes para poderem oprimir o povo de Deus. E estes governantes que oprimem o povo de Deus, eles fazem com que o povo de Deus percam as suas forças, percam até o desejo de querer viver, percam até a vontade de continuar a servir. Aleluia. Entram governantes para oprimir o povo. Entram homens para tornar a vida do povo cada vez mais difícil e complicada. E estes mesmos homens têm uma missão específica de fazer com que os filhos de Deus percam esperança de voltar a ver o seu Criador. Eu sei que tem pastores que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Aleluia. A tua missão, pastor, não é matar as ovelhas. A tua missão, pastor, não é destruir ovelhas. A tua missão, pastor, não é dispersar as ovelhas, porque estas ovelhas não são tuas, pastor. Essas ovelhas são de Deus, pastor. Essas ovelhas não foram criadas por ti, pastor. Alguém disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não foi você quem fez estas ovelhas. Essas ovelhas não provêm de ti. Mas tu tens ousadia de destruir as ovelhas do pasto de Deus. As ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do Criador. Não crie seus próprios mandamentos. Não crie suas próprias regras. Não crie através dos seus próprios pensamentos estatutos que vão fora da doutrina de Deus. Aleluia. E nesta manhã Ele quer te libertar, dando para ti o fardo dele que é leve, o fardo dele que é suave. Aleluia. O fardo de Jesus é um fardo suave. O fardo de Jesus, você tem a capacidade de conseguir carregá-lo. O fardo de Jesus é de fácil movimentar. E segue-se uma outra opressão, que é a opressão espiritual. Na opressão espiritual, a palavra de Deus mostra-nos que há uma outra entidade que governa sobre os oprimidos. Primeiro, a escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Em João 8, 34 e 36, a Bíblia diz que em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lucas 13, verso 16. O Senhor diz o seguinte: e essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia do sábado. Uma mulher que estava há 18 anos presa, alguém chegou e disse: essa não pode ser curada. Como é que você está curando a ela sendo hoje dia do sábado? Opressão de Satanás. Porque hoje é sábado, não se deve curar ninguém. Porque hoje é sábado, não se deve libertar ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do domingo. Jesus é o Senhor da segunda-feira. Jesus é o Senhor da terça-feira. No dia e na data e na hora em que Ele te encontrar, Ele vai transformar a sua vida. Independentemente da hora, se é de manhã, se é de noite, se é de madrugada. A palavra de Deus diz que buscareis e me
achareis. Então Jesus está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Do teu pastor que quer te cortar a comunhão e nem sabe por que ele quer te cortar a comunhão. Vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Do teu líder do bairro que está te perseguindo faz muito tempo. Vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Daquele pastor que está a trazer mais de 600 leis que nem ele consegue cumprir uma só. Vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Da opressão dos espíritos maus. Vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Do desejo da carne. Vinde a mim todos os que estáis cansados. De quem? Daqueles que te querem destruir. Venham para mim, que eu vos aliviarei. Aleluia.